amados irmãos, pode sentar, fica à vontade, tudo bem? Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse 3, Apocalipse 3, do 14 ao 22. Tudo isso que surgiu no Apocalipse capítulo 3 são as cartas às 7 igrejas na Ásia, né? Só para os irmãos se situarem, né? A ilha de Patmos, na Grécia, era o lugar onde Roma colocava os seus prisioneiros de guerra. E quando eles queriam que uma pessoa morresse aos poucos, eles levavam a pessoa para lá, né? E assim foi levado João. João é o único apóstolo que não morre martirizado, e João é o único apóstolo que morre com idade avançada, né? Ele é o único que não é martirizado, né? E a Bíblia fala lá em Apocalipse 1, né? João fala por que está lá preso, por que está lá passando trabalho numa ilha rochosa, numa ilha muito inóspita, né? Que as pessoas normalmente morriam lá aos poucos, trabalhando. E lá em Apocalipse 1:9 ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos, né? Patmos em grego quer dizer ilha de morte, né? Certo? Eu me achei lá por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Então ele estava lá por perseguição, por ser fiel a Jesus e a sua palavra. E ele disse: eu achei em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é na domingo, primeiro dia, né? A igreja, por convenção, ela sempre se reuniu no domingo, porque domingo Jesus ressuscitou. Então a igreja no domingo ela cultua não um Deus morto, mas um Deus vivo, um Deus que vive, que reina e que voltará para nos buscar. Amém? E ele disse: eu achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz atrás de mim, uma grande voz como trombeta, dizendo: o que vês, tu escreve no livro e manda para as 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver com quem falava, e vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, altura no peito e com uma cinta de ouro, né? Depois, se os irmãos quiserem ler em casa, né? Essa visão que João teve aí, a visão do Cristo, certo? Ele tem uma visão de Cristo, e o Cristo, ele estava no meio das 7 igrejas, né? Porque ele é o dono da igreja, né? Ele pagou o preço, o seu preço de sangue por cada igreja, amém mesmo? Certo? Então hoje nós vamos falar da igreja que precisa de fervor espiritual, que é a igreja de Laodiceia. Então vamos lá para Apocalipse 3, são 7 igrejas. E nós vamos falar da única igreja que não foi elogiada, da única igreja que não tem nenhum elogio. A única coisa que a igreja tinha de elogio é o que ela pensava dela, né? Porque Cristo não deu nenhum elogio para ela, né? Então vamos para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3. Apocalipse é bom na turma achar que é o último livro da Bíblia, vocês não vão errar, tá? Pelo amor de Deus. Gênesis e Apocalipse ninguém erra, é o primeiro e o último, né? Não tem problema nenhum, certo? Então diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o amém. O amém quer dizer a concordância, né? Que nós estamos de acordo com Deus. E a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, certo? Então, conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim como és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: estou rico, né? Essa era a impressão que Laodiceia tinha dela. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ela era autossuficiente, ela não precisava de nada, né? Ela achava que não precisava de nada, né? Então ela diz aqui, ó: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim,
Miserável, quando fala a palavra miserável no grego aqui, tem o sentido de mendigo, né? De pessoa pedinte. É esse o sentido da palavra grega, da miserabilidade aqui, de mendicância, certo? Tu és, o grego ele vai aproximar daquilo que é mais ultrajante, que é mais vergonhoso, certo? Tu és pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, né? Jesus se coloca como um mercador aqui, como aquele que tem aquilo que a igreja não tem e que ele tem para dar para ela, né? Ou seja, a igreja acha que tem alguma coisa e não tem, e Jesus diz: olha, o que tu precisa eu tenho. É isso que ele está dizendo aqui, certo? Olha, ele diz, ele não ordena, apesar de toda a mornidão dessa igreja, apesar de tudo que está acontecendo ali, né? Jesus não entra de sola, Jesus não ordena, mas ele fala num tom muito amável, né? E ele vai, eu te aconselho, né? Ele é muito paciente, né? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim que não veja a vergonha da nudez, né? A Bíblia sempre trabalha no Antigo Testamento. Quando ela fala de nudez, ela fala da nossa situação diante de Deus, né? A Bíblia diz que quando o homem peca, antes ele andava, se você pegar a Bíblia e você ver o período da inocência que está ali em Gênesis 2, Gênesis 1, Adão e Eva estão diante de Deus, andam nus e não se envergonham. Mas a partir do momento que eles pecam, e aí está o período da consciência, eles se envergonham diante de Deus, né? Porque havia o pecado. E ali eles pegam uma planta e se tapam, né? E a Bíblia diz que no final, quando Jesus pergunta para Adão onde é que ele estava, né? Aí parece até uma coisa contraditória. A gente pensa assim: mas por que Deus pergunta lá no Gênesis onde é que Adão estava, né? Então Deus não é onisciente, Ele não sabe todas as coisas, para que Ele perguntou então? Na verdade, quando Deus faz perguntas para a pessoa, Deus está querendo ver se a pessoa mentaliza e a pessoa medita e vê como está o seu estado diante de Deus. Então, quando Ele faz essa pergunta para Adão, Ele queria ver se Adão respondia, né? E Adão diz: aí Adão fala o que havia feito e que havia pecado e tal. E se nós pegarmos, né, o final do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus faz vestes para Adão e Eva. E as vestes que Deus faz para Adão e Eva, para Deus fazer vestes, Deus tem que sacrificar um cordeiro. E para sacrificar um cordeiro e tirar a pele para fazer uma vestimenta, tem que verter sangue. E ali já era o proto-evangelho, era o sacrifício de Cristo, é o cordeiro que foi feito antes da fundação do mundo para cobrir o pecado do homem. Amém? Então, quando ele fala em nudez ali, é que o pecado das pessoas estava aparente, não havia cobertura do sangue de Cristo. Por isso que o Salmo 32 vai dizer: bendito aquele que tem o seu pecado coberto com o sangue de Cristo. O Salmo 32 vai dizer isso, exatamente isso, né? Que só o sangue de Cristo pode nos purificar de todo o pecado. Amém, meus irmãos? Então ele continua dizendo: então a nudez é isso aqui, né? Certo? Aconselho que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres, vestidura branca para te vestires, a fim de que não veja. E aqui é o próprio versículo 18, né? Ele comprova toda essa exegese, essa explicação que nós estávamos dando para os irmãos, a fim de que não seja manifesta a tua nudez, a vergonha do teu pecado. Colírio para ter discernimento dos olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, hoje nós vamos entender bem o que é isso aqui. Isso aqui por muitos anos no nosso meio pentecostal foi explicado de maneira muito errada.
né? No sentido que nós temos que abrir a porta do nosso coração para Deus entrar. Sempre foi explicado assim, mas esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que Jesus está fora da igreja e Ele quer entrar. Amém? Esse que estou à porta aí, quem está batendo está fora. Quem está batendo não está dentro. Normalmente quando você vai na casa de alguém bate, não é porque você está do lado de dentro, é porque você está do lado de fora. Então Cristo está fora da igreja, fora dessa igreja. Esse que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, todas as 7 cartas ali, as 7 igrejas da Ásia Menor, né, de Apocalipse, eles acabam com essa nominativa aqui, ó, ao vencedor. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-te comigo no meu trono, assim como também eu venci, e sentei com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá, então, fazendo uma pequena introdução, então, né? Essa é a carta mais dura do Apocalipse. É a única igreja que não recebe elogio nenhum. A única impressão que ela tinha boa era dela mesma, né? Certo? Para nós entendermos por que ela se achava rica, né? É porque a igreja de Laodiceia, ela estava numa rota, né? Uma rota onde passava todas as principais estradas, né? Para a rota imperial, né? Para a Ásia Menor, né? E ela era rica em produção têxtil, fazia muitos tapetes, fazia muitos tecidos ali. Ela era famosa também pelas suas movimentações. O povo ia se dar bem lá, porque lá a movimentação bancária era boa lá, pô. Era um grande centro bancário, certo? Muita movimentação de moeda lá, certo? E outra coisa, ela era famosa pela medicina. Ela tinha uma areia triturada que servia como colírio, por isso que ele fala do colírio para os olhos ali, né? Então ela tinha uma produção de ela exportar, ela mandava esse remédio para os olhos, né? Feito com pó, certo? Triturado, que era tipo um colírio, certo? Então Jesus fala, né? Que era uma igreja rica, mas era uma igreja que não tem elogio nenhum, porque em vez de ela transformar a cidade, talvez ela se conforma com a mundanice da cidade, né? Certo? Ela não impressionou nada ali, ela não transformou nada. Aquilo que está lá em Romanos no capítulo 12, não vos amoldeis, ou seja, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ao contrário disso, né? Ela, em vez de transformar, ela meio que entrava no rolo da cidade, certo? Mais ou menos, talvez, o que o cristianismo brasileiro, né? Então, era uma igreja que talvez era igual à igreja. Talvez não seria igual à igreja de Corinto, não era tão inchada, não era tão pecadora, porque no texto aqui, em nenhum momento Cristo fala de pecados hediondos, como lá em Corinto, 1 Coríntios 5, onde um filho estava se envolvendo com a madrasta, nada disso, né? Mas havia uma sonolência, havia um cristianismo sem entusiasmo, um cristianismo apático, né? Um cristianismo que não transformava nada. Então os cristãos estavam sem vigor, os cristãos estavam sem entusiasmo, certo? Estavam sem força, certo? E talvez a gente pense assim, pastor, mas ela estava se conformando com o mundo, então ela era uma igreja muito pecadora. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre. Uma igreja, às vezes, ela perde o vigor não só por pecar, né? Não só por estar de braços dados com o mundo, mas quando a igreja ela se ocupa mais daquilo que é finito e transitório, ao invés de se ocupar com aquilo que é infinito e eterno, ela começa a perder o seu vigor.
Vou repetir para os irmãos, nem sempre o problema é o pecado, nem sempre a transgressão, não deixa de ser um pecado, certo? Porque em vez de ser um pecado de transgressão, é um pecado de omissão. A gente deixa de fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida, amém? Então muitas vezes quando a igreja se ocupa mais daquilo que é transitório e daquilo que nós se ocupamos só com aquilo que é daqui, só com as coisas desse mundo, com o nosso tempo, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com tudo que nós queremos, e se esquecemos que a nossa pátria é celestial, né? Vocês se lembram do testemunho que eu falei na ceia aqui? Quem é que estava na ceia aqui? Vocês se lembram daquele irmão que ele foi fazer missões por 40 anos? O irmão fez missão por 40 anos e quando ele voltou, existia um monte de gente esperando ele, e ele ficou feliz. A mulher dele, tem um monte de gente esperando você. Aí chegou lá, não era ninguém que estava esperando ele. Na verdade, toda aquela comitiva estava esperando o presidente dos Estados Unidos, que tinha voltado uma caçada, né? E ele foi para casa todo ruim, todo ruim, ficou. E aí chegou para a mulher dele, mas que barbaridade, eu fiquei 40 anos na missão e pregando sobre o céu, pregando sobre a vida eterna, falando aquilo que é precioso, e as pessoas estavam lá esperando o presidente dos Estados Unidos, que veio de uma caçada, matando animal, e ele ficou com seu coração muito amargo. E a mulher dele, sendo uma mulher muito sábia, chegou para o cara assim: olha, melhor tu te acertar com Deus, porque se tu não te acertar com Deus, não vai mais resolver. Aí disse que ele foi para o quarto dele, foi orar e tal, e passou 10 minutos, ele voltou assim, reluzente, feliz da vida, cheio da graça de Deus. Aí a mulher disse: o que aconteceu contigo? Não, Deus já me respondeu. Mas o que ele te respondeu? Ele me respondeu que nós ainda não voltamos para casa, amém? Nós ainda não voltamos para... Quando nós nos acostumamos muito com esse mundo aqui, meus irmãos, tem alguma coisa errada na nossa vida espiritual. Esse mundo não é a nossa casa. Esse mundo nós somos só de passagem, né? Talvez é nessa igreja aqui, né? A gente acha que não há nenhuma notícia aqui sobre heresias, não há nenhuma notícia nenhuma narrativa sobre perseguição, não há nenhuma narrativa sobre pecados violentos, não. Há somente uma igreja sem vigor, uma igreja morna, uma igreja totalmente desanimada, né? Certo? E ao contrário da igreja de Sardes, que está coladinha com ela, a igreja de Sardes ainda teve ainda um elogio, né? A igreja de Sardes fala ainda, meus irmãos, que havia um remanescente que ainda não havia se contaminado. Agora na igreja do lado do céu não tinha mais nada, já estava tudo morto, ninguém mais, não tinha uma faísquinha, nenhum restolho ali de faísca para animar os outros, né? Se você pegar ali, a igreja de Sardes ali, é só você pegar Apocalipse 3:4 ali, Tenho contudo em Sardes que umas poucas pessoas, era pouquinho, não se contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Então a igreja de Sardes ainda tinha um remanescente, né? Certo? Então, meus irmãos, o título da nossa pregação hoje é o retorno do fervor espiritual. Todos nós, como cristãos, se você tem 5 anos de cristão, se você tem 2, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 12, se você tem 10, todos nós precisamos de um retorno ao fervor espiritual, amém? Amém. E isso só acontece quando nós somos honestos com nós mesmos. Se não há honestidade em nós, Deus não pode trazer esse retorno para nossas vidas. Só quando nós reconhecemos, porque Deus já sabe como nós estamos. Deus não, Ele sabe a nossa vida, Ele sabe da vida do pastor Jorge, e cada um de nós aqui, lá no Salmo 139, diz que todos os nossos dias estavam diante dEle, que antes de nós sermos formados, Ele já sabia o que nós íamos fazer, o que nós íamos transitar e como nós ia acabar. Ele já sabia toda a nossa história. Então, o retorno, né, desse fervor espiritual, ele acontece quando
a pessoa é honesta diante de Deus, né? Que a pessoa, né, diz: olha, Senhor, eu preciso de um renovo, né? Eu preciso de uma restauração, eu preciso ter vontade de ler a Bíblia, eu preciso ter vontade de orar de novo, eu preciso ouvir a tua voz de novo, né? Então, quando não há isso, dificilmente vai haver o fervor espiritual na vida de alguém, né? Só para nós entendermos o porquê da mornidão ali, os irmãos entenderem, né? Havia 3 cidades ali. Havia a cidade de Laodiceia, que era cercada por Colossos e Herápolis, né? A cidade de Colossos saía água fria, a cidade de Herápolis eram águas termais, e a cidade de Laodiceia não tinha água. As duas juntavam um aqueduto e jogavam água lá. A mistura dessa água fria com a água termal dava água morna, por isso que eles falam ali as águas mornas, certo? Então, meus irmãos, qual é a primeira coisa que nós vimos aqui no versículo 15, certo? Que essa igreja perdeu o fervor. Olha ali o que diz o versículo 15: conheço tuas obras, diz o Senhor, tu não és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente, ou seja, quem dera tu tivesse firme, tu tivesse animado, tu tivesse perseverante, tu tivesse lutando contra a tua mornidão. Quem dera tu nem cristão tu fosse, e talvez aí tu queria estar com o Senhor. Então ele fala das duas pontas aqui, certo? Ele é bem certo. Então, se nós entendemos, meus irmãos, na vida do cristão há 3 temperaturas. Todo cristão vai ter 3 temperaturas, certo? A primeira temperatura do cristão é o cristão que está bem ardente, que ele está bem fervoroso. É só vocês pegar aí, ó, Lucas 24. Lucas 24 e 32 é a primeira temperatura do cristão, certo? 24 e 32. Porventura não ardia então o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos expunha, nos colocava à exposição das Escrituras? Então, a primeira coisa que acontece é o cristão fervoroso. O cristão que ainda, quando se fala da palavra, ele ainda tem expectativa, ele ainda come, ele ainda tem sede, ele ainda é tocado pela palavra de Deus, amém? Certo? O cristão que é fervoroso, ele tem abundante graça, ou seja, graça sobre graça na vida dele. Quer ver? É só os irmãos pegarem aí, por favor, Atos 4, versículo 33. Atos 4 fala da perseguição da igreja, né? Um pouco antes da igreja ser toda perseguida e se colocar depois, né? Lá em Atos capítulo 8, ela começa a migrar para Samaria, né? Ela começa a evangelizar quando ela começa a ser perseguida, né? Aqui em Atos 4, né? Depois de Pedro e João ser preso diante do milagre que eles fizeram no templo de Formosa, se nós pegarmos Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos é o 5º livro, Atos 4, 33 vai dizer assim, ó: com grande poder, ou seja, um cidadão animado, um cidadão animoso, um cidadão que tem vida com Deus, um cidadão que ainda escuta a voz de Deus, que a palavra é importante, que ele se coloca diante de Deus, há poder do Espírito Santo na vida dele, amém? Ele diz, ó, com grande poder, ou seja, o poder não é nosso, o poder é de Deus, nós não temos nada. Esse poder só aparece quando nós se submetemos diante da soberania e da atuação de Deus nas nossas vidas, amém? Ele diz, ó, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos, não era em 1, em 2, em 3, não era como lá no Sardes, que tinha uns pouquinhos que ainda não se dobraram, não era lá em Laodiceia, que não tinha mais ninguém, mas lá na igreja de Atos, em todos havia abundante graça de Deus, amém? Amém. Em todos havia abundante graça de Deus. Aí, meus irmãos, tem a temperatura fria. Tem, pastor? Tem.
tem a temperatura fria, quer ver? É só pegar aí a Mateus 24:12, aí é a temperatura fria. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então essa aqui é a temperatura fria. E tem essa temperatura aqui, certo? Que nós vimos hoje, que é a temperatura morna. Não é quente e não é fria, certo? Não é quente, não é fria. Não é quente, não é fria, é igual ao evangelho brasileiro. O evangelho brasileiro, esses dias foram fazer uma enquete, porque o Brasil está com um problema seríssimo de jogos de azar, né? E a maioria das pessoas que são viciadas em jogos de azar são evangélicos. Que barbaridade, né? Certo? E aí nós não vamos estranhar se esses mesmos que são viciados em jogos de azar também apoiam o aborto, também apoiam a ideologia de gênero, também apoiam um monte de coisa que a Bíblia não apoia. Amém? Por quê? Porque está morno. Amém? Não quer se indispor. Tem um evangelho pragmático. Se está dando certo, está bom, né? É isso aí, né, mesmo? Então, há essas 3 temperaturas. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 16, o nosso amigo Jesus, que é o nosso amigão, ele vai dizer, né, que essa igreja está morna, certo? Está morna. É só ver no versículo 16, ó, porque tu és morno, tu não és nem quente, tu não és nem frio, estou pronto a vomitar da minha boca, né? Certo? Então é aquilo que eu disse, não havia. Pastor, o que é uma heresia? Heresia é qualquer coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus. É só você pegar lá Apocalipse 22, né? Que nós não podemos tirar nada da Bíblia e não podemos acrescentar nada da Bíblia, né? Certo? Então, por exemplo, o Espiritismo ele vai dizer que Jesus não é Deus, então ele subtrai da Bíblia, né? O catolicismo romano ele pega e acrescenta toda a tradição católica como o mesmo pé de infalibilidade com a Bíblia. Então, no catolicismo não é só a Bíblia que é infalível, mas a tradição católica também vale. Então ele acrescenta, porque nós sabemos que a única regra de fé para nós cristãos é a Bíblia. Amém? Só para nós entendermos, né? A igreja não pode ser moldada pelo mundo. Pastor, a igreja tem que ser contemporânea, nada disso. Existe uma lei que rege a igreja e é a palavra infalível de Deus. Passará os céus e a terra e a palavra de Deus não há de passar. Amém? Certo? A igreja precisa ser guiada pela palavra de Deus, né? Certo? E não os nossos sentimentos ou os nossos achismos, né? Certo? Então, o morno aqui é isso aí. Não havia heresia, não havia pecado, não havia perseguição, havia apatia, havia acomodação, havia, meus irmãos, não havia pessoas fervorosas no espírito. Quer ver uma coisa? Se nós pegarmos Romanos, capítulo 12, a Bíblia diz que desde o dia que nós somos salvos, nós deveríamos ser fervorosos no espírito. Quer ver uma coisa? Romanos 12, né? O livro de Romanos é um livro muito legal. Ele começa falando de toda a transgressão, de todo o pecado original, o capítulo 1, 2, 3, né? Depois do capítulo 5 ao 7 ele fala da santificação do crente, e do 8 até para frente ele fala de como esse crente vai lidar com a sociedade e com a igreja, né? E lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, Paulo vai dizer assim, no zelo vocês não sejam remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, certo? Mas pastor, como é que nós vamos ser fervorosos no Espírito? Não tem outro jeito para ser fervorosos no Espírito, que a não ser pela oração e pela palavra. Se não houver comunhão com Deus, não tem fervor do Espírito. Essa é a verdade. Ninguém produz fervor do Espírito se não tem relacionamento com Deus.
E não existe fervor do Espírito sem oração e sem palavra de Deus. Amém? Nós vamos ver que a oração, meus irmãos, é essencial para trazer esse ânimo para a vida nossa. Se nós pegarmos aqui, Colossenses capítulo 4:12, né? Uma cidade que era vizinha aí de Laodiceia, Colossenses 4:12, vai dizer aqui, Colossenses 4:12 vai dizer assim, saudai-vos Epáfras, que está dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça. Ou seja, ninguém vai dizer assim: eu adoro orar, eu adoro ler a Bíblia. Não, meus irmãos, nós temos que lutar contra a nossa carne. Nossa carne não quer isso, né? E por isso que Paulo fala de Epáfras. E Paulo diz assim: olha, saudai-vos a Epáfras, que está entre vós, servo de Cristo, o qual se esforça. Então o termo grego aqui é que ele faz algo que é contra sua origem, né? Ele luta, né? Ele se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. É isso que ele fala, certo? Então, meus irmãos, não há fervor no Espírito sem oração. Não há, não tem como, né? Não tem, né? Enquanto a nossa vida de oração não muda, não há fervor no Espírito. Não vai haver, né? Certo? Nós vamos ver um exemplo disso. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Se os irmãos puderem botar na tela aí, por favor, 1 Samuel capítulo 1, fala de uma senhora aqui, que foi muito importante na Bíblia. Talvez as irmãs conheçam o nome dela. O nome dela é Ana, né? A mãe de Samuel. E essa mulher talvez é uma das mulheres onde é mais visível que essa mulher era depressiva. Ah, pastor, por quê? Talvez não tinha ali, nós temos uma psicóloga aqui no nosso meio, doutora e tal, né? Mas há sinais ali da depressão dessa mulher. É só nós olharmos aqui no versículo 10, a mãe, todos nós sabemos que ela tinha esses problemas porque ela era estéril, não podia ter filhos. E no sistema, na cultura hebraica, né? A mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada, né? Certo? E o pai de Samuel, né? Que era Eucana, ele tem outra mulher e essa mulher lhe judiava, essa mulher lhe torturava por causa que ela não podia ter filhos, né? E é interessante, meus irmãos, na Bíblia que de todas as mulheres estéreis saíram os maiores servos de Deus da Bíblia. Amém? Porque Deus faz as coisas loucas do mundo para dizer que Ele, né, tudo está com Ele, né? Então 1 Samuel 10, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, diz assim: levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Certo? Então ela chorava abundantemente, e a Bíblia fala no texto aqui claramente que ela era uma pessoa amargurada, certo? E em outra passagem aqui diz que ela não comia, certo? Ela chorava e não comia. E são tudo sinais, meus irmãos, de depressão. Ela não comia, ela chorava, ela tinha amargura, né? Tudo isso, né? E um dia ela ora, né? Ora diante de Deus, que os seus lábios nem pronunciam palavra nenhuma, porque ela só balbucia, ela não fala nada, né? Mas Deus entendeu a oração dela, amém? A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor nunca passa desapercebido, né? No Salmo 34 diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado e contrito, né? Não é os altivos que chegam perto de Deus, mas é os quebrantados. E a Bíblia diz que elas se derramam diante de Deus. E lá no 1 Samuel 1, não sei para que eu fui tirado aqui. No 1 Samuel 1, no versículo 18, nós vamos ver que ela não sai mais desanimada, ela não está mais
como a igreja de Laodiceia. Ela não está mais, é só você ver no versículo 18, ó. Aí ela ora, ele disse que Deus conceda o que ela estava pedindo, ele nem sabia o que ela estava pedindo, né? E disse a ela, né, Eli, que era o profeta, disse a ela: a tua serva acha mercê diante de ti, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi ao seu caminho, ela que não comia já passou a comer, e o seu semblante já não era mais triste. Ou seja, depois que ela orou, depois que ela se lançou diante de Deus, né, a sua situação era totalmente diferente, né? Então nós vamos ver, meus irmãos, que assim como a palavra, se vocês pegar aquela passagem que eu disse para vocês ali, que a temperatura daqueles caras ali, que o coração deles era ardente, nós estamos falando das duas pessoas que estavam no Emaús. As duas pessoas no Emaús talvez estão falando o dia mais triste da vida deles. Vêm os dois conversando pelo caminho, Jesus encosta neles, aí Jesus diz, pergunta por que eles estavam daquele jeito. Aí eles olham para Jesus e dizem: tu és peregrino aqui, tu és forasteiro, tu não sabe nas notícias que aconteceu em Jerusalém, que tinha um tal de Cristo que disse que ia morrer, e ao terceiro dia ele ia voltar, e já está no terceiro dia e não voltou ainda. Aquelas pessoas que estavam numa tristeza horrenda, eles são animados de novo pela palavra de Deus. A Bíblia depois, quando Cristo vai lá, ceia, e eles descobrem que era Cristo, aí depois eles comentam com o outro: não ardia o nosso coração quando eles expunham as Escrituras? Meus irmãos, quando nós deixamos de ler a Escritura, o nosso coração vai desanimando, nosso coração vai, não tem coisa melhor, né? Eu ouvi um testemunho essa semana que me deixou muito feliz, que foi do Luciano Hang. Luciano Hang disse: olha, eu não preciso de tarja preta, nada contra quem toma, pelo amor de Deus, a gente sabe que as pessoas quando não dormem precisam tomar uma medicação, né? Não vamos ser extremos demais, né? Mas Luciano, perguntaram para ele se ele tomava alguma coisa, ele disse: olha, quando eu estou bem aflito eu leio a Bíblia. Ele disse: não tem coisa melhor para me animar e para me dar coerência e para trazer conforto para a minha alma que a palavra de Deus, né? Ele fala assim, né? Então, meus irmãos, essa igreja aqui, né, a questão dela era a apatia, era a falta de vida com Deus, né? E não é por acaso, meus irmãos, que isso acontece, certo? Só para nós entendermos, certo? Há outro problema nessa igreja, está lá em Apocalipse, no capítulo 3, 17, certo? Olha aqui, ó: estou rico e abastado e não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada, né? Não preciso de coisa alguma, certo? Autoconfiança é uma tragédia. A pessoa se satisfazer com as migalhas desse mundo é uma tragédia, né? Salomão fala muito bem disso, né? Por isso que a maioria dos teólogos crê que Salomão se converte no final da vida, porque Salomão, apesar de errar violentamente, trazer todo o paganismo, trazer uma série de prostituições religiosas para Israel, ele no final da vida, em Eclesiastes 2, ele vai escrever assim, ó: tudo aquilo que os meus olhos quiseram eu os dei. Eu os dei mulheres, eu os dei riqueza, eu os dei poder, tudo aquilo que os meus olhos podiam ter, eu dei para eles. Mas tudo foi aflição e vaidade, né? Então o conceito de vaidade é isso: é o homem querer se satisfazer fora da presença de Deus, certo? Isso é vaidade, né? Certo? E é o que estava acontecendo aqui, olha aqui, ó: eu não preciso de coisa alguma. Então o auto-engano é uma tragédia, né? Então essa igreja, ela se achava rica e era pobre, certo? Ela se achava viva, estava morta, tá? Então, meus irmãos,
nós vamos ver aqui nas cartas do Apocalipse que muitas vezes o que nós achamos, Cristo acha diferente, né? A igreja de Laodiceia se achava rica, era pobre. A de Sardes se achava viva, estava morta. A de Esmina se considerava pobre e Deus colocou uma grande porta diante dela, certo? E a Bíblia está cheia disso, né? A Bíblia fala, né, da oração daquele fariseu, que ele diz: eu não sou igual aqueles homens, eu dou o dízimo de tudo, eu sou fiel à minha esposa, eu faço boas obras. Ele não estava nem orando, né? Ele estava falando da vida dele para Deus: eu sou isso, sou aquilo outro, né? E a Bíblia diz que o publicano, ele não ousa nem olhar para o Senhor, né? E aí Jesus perguntou: qual foi das duas orações que vocês acham que eu gostei mais, né? Certo? Então a oração do publicano e do fariseu mostra muitas vezes, meus irmãos, como nós estamos enganados diante de Deus, que a autossatisfação é um problema sério espiritual, né? A gente pensa que está bem e não está, não, certo? Então essa igreja aqui, ela não tinha consciência da sua situação, ela não tinha, essa é a verdade, certo? Então, certo? Eles achavam que estavam indo muito bem, certo? Como eu falei para vocês, e até gozei do povo aqui no começo da pregação, né? Eles tinham um banco, mas eram mendigo. Estavam ricos, mas vida com Deus zero. Estavam bem financeiramente, mas vida com Deus nada. Essa era a verdade. Então, eles tinham riquezas materiais e espirituais zero. Eles tinham banco, mas eram mendigo, né? Por isso que Jesus disse assim, ó: olha, tu és miserável. Não é que Jesus está falando mal deles, mas a miserabilidade aqui fala de mendicância, fala de como se fossem mendigos, né? Certo? Então eles, apesar de eles mandar colírios para outro lugar, eles mesmos estavam cegos espiritualmente. Apesar de eles ter um pó lá que eles mandavam cura física para outras pessoas, eles estavam completamente cegos diante de Deus, certo? E por último, meus irmãos, eles tinham uma grande produção de tecidos e de tapetes, uma produção têxtil, mas estavam nus diante de Deus, né? Olha aqui, contraponto ali no versículo 17, ó, você é miserável, pobre, cego e nu. Tudo que eles tinham, que era finito e transitório, eles não tinham, que era infinito e eterno. Essa era a verdade, né? Certo? Então, qual é o apelo, né? Então Jesus se coloca como um mercador, lá no versículo 18. Ele não bota os pés pelas mãos, ele não fura a rocha, ele não ordena, ele diz: olha, eu aconselho, eu acho que é melhor tu mudar a tua vida espiritual, eu acho melhor tu ter uma mudança. É isso que ele fala, né? Certo? Eu aconselho. Então esse é o apelo de Cristo, né? Cristo prefere aconselhar, dar conselho, né? Sendo Ele o sustentador, o criador, aquele que sabe toda a nossa vida, aquele que cria todas as coisas do nada, aquele que é o transcendental, aquele que é o todo-poderoso. Ele se coloca de uma forma tranquila: eu aconselho, é melhor tu começar a mudar a tua vida espiritual, é melhor tu mudar, né? Certo? E a primeira coisa, meus irmãos, que nós vamos encontrar no Evangelho, certo? Que é essencial, que nós não vamos encontrar em nenhuma religião, meus irmãos. O Evangelho é diferente de tudo, certo? É a graça de Deus, né? Em nenhuma outra religião você vai encontrar salvação por graça, nenhuma. Todas as religiões do mundo digam: faça alguma coisa para obter alguma coisa diante de Deus. O cristianismo protestante diz: já está feito, Cristo já morreu,
Cristo já encarnou, Cristo já se entregou, Ele sofreu, Ele se colocou como sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. Amém, meus irmãos? Então, eu gosto muito de uma frase que Billy Graham disse. Uma vez entrevistaram o Billy Graham e o repórter disse: seu Billy Graham, o senhor levou tantas almas para Cristo, o senhor foi o cidadão do mundo que mais foi usado pela televisão e tantas pessoas foram aos pés de Cristo. E ele disse: olha, eu fiz tudo isso, mas eu não vou ser salvo por isso. Eu vou ser salvo porque um dia eu reconheci o meu pecado e eu me coloquei aos pés de Cristo, e ali todo o meu pecado foi reconciliado com o sangue de Cristo. Eu vou ser salvo porque Cristo morreu pelos meus pecados e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amém? Então não há mérito nenhum em nós, o mérito é todo em Cristo. Amém? Não há nada, né? Certo? Então Cristo ele entra como um mercador aqui, e ele começa a inverter tudo o que a igreja de Laodiceia dava valor. Ele começa a inverter tudo. Ele começa a inverter todo o banco, todo o colírio, toda aquela indústria, toda aquela questão têxtil, toda aquela questão, tudo aquilo que era transitório. Cristo vai dizer: olha, a suficiência não é isso, a suficiência está em mim. Se tu não tem a mim, se tu não tem relacionamento comigo, tu é pobre, cego e nu. É isso que ele vai falar, né? Certo? Então ele começa a inverter. Não estou dizendo que nós não devemos trabalhar. Tem um monte de jovens aqui, eles vão ter profissão, devem ter profissão, mas que a essência nossa não esteja nisso, né? Aliás, a Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia condena o amor ao dinheiro como raiz de todos os males, quando o dinheiro é o vetorial na nossa vida. É isso que a Bíblia condena, né? Certo? Mas o que Cristo está trabalhando aqui na vida deles é mostrando que a suficiência dessa igreja não deveria ser os seus bancos, não deveria ser os seus produtos naturais que saía esse colírio, e muito menos talvez alguma prioridade que eles tinham nessa produção têxtil, mas que a suficiência dessa igreja estivesse em Cristo. Amém? E ele vai trabalhar, meus irmãos, aquilo que está, quando a mesma coisa, né? Que ele diz para aquela samaritana: olha, se eu desse da minha água, jamais tu teria sede, né? E se eu desse da minha água, o teu coração seria uma fonte a jorrar água viva, certo? Cristo vai trabalhar naquilo que ele disse, né, aos fariseus. Se os irmãos pegarem lá em João capítulo 6, versículo 33 a 35, Cristo trabalha no sentido da suficiência está nele. Amém? Cristo vai dizer para aqueles fariseus, ele diz: nosso pai deu maná lá a Moisés. Aí Cristo vai dizer lá: porque o pão de Deus é o que desce do céu, ou seja, o pão de Deus é o Cristo, foi Ele que desceu do céu, foi Ele que encarnou, foi Ele que dá vida. A vida aqui não é vida biológica, é vida espiritual, é vida zoe, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: dá desse pão, e declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem vem a mim jamais terá sede. Amém, meus irmãos? Essa igreja tinha tudo, mas era pobre, cega e nu. Por quê? Porque faltava relacionamento com Deus. Tinha um cristianismo nominal, faltava oração, faltava quebrantamento, faltava humilhação diante do Senhor, né? Faltava tudo isso, certo? Aí Cristo diz: olha, ele diz: eu aconselho que compre ouro de mim. Quando ele fala de ouro, ele está dizendo assim: larga as coisas dessa vida, larga as coisas transitórias. O ouro que ele está falando é o reino dos céus. Amém? Né? Por que ele diz, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça.
aí as demais coisas serão acrescentadas. O meu reino não é desse mundo, né? Então quando ele diz o ouro aí, é no reino de Deus, né? É aquilo que não é transitório, certo? O reino, as vestes são as vestes de justiça e de santidade. E o colírio, o que era? É discernimento, né? Para não confiar em si mais. Colírio era discernimento para dizer: eu estou satisfeito, para nada. Nós só estamos satisfeitos quando nós estamos bem com o Senhor. Só há satisfação no nosso coração quando há satisfação em Cristo. Se não há satisfação em Cristo, não há satisfação. Podemos fazer a melhor viagem do mundo, podemos ter o melhor casamento do mundo, podemos ter a profissão mais rentável do mundo. Se não há relacionamento com Deus, não há satisfação. Não há satisfação. Não vai haver. São tudo coisas efêmeras. São tudo coisas, produção texto, colírio, essas coisas terrenas, né? Não satisfarão o coração nosso, né? Certo? E é isso que Cristo fala. E aí o que Cristo faz para trazer? Ele disciplina essa igreja. Por que ele disciplina, pastor? Porque ele ama, né? Por quê? Por que ele disciplina? Porque ele não quer que essa igreja passe a eternidade sem Deus. Por isso que ele nos disciplina, certo? É só olhar aqui, eu repreendo e disciplino a quantos amo, certo? Então ele disciplina, é só nós olhar lá em Hebreus, no capítulo 12, nós nem vamos olhar porque já está acabando, né, o nosso tempo, né? Então a Bíblia diz que toda disciplina, a princípio, ela não produz alegria, né? Quando nós somos disciplinados, mas posteriormente ele produz frutos pacíficos, né? Certo? Então toda disciplina, no instante que acontece, né, não, mas depois, né, ela trabalha nas nossas vidas, certo? E meus irmãos, ele fala aqui, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. O arrependimento não é só porque nós pecamos de maneira como nós tivéssemos transgredido, né? Desobedecido alguma lei de Deus. Mas o arrependimento também é omissão, é o que nós deixamos de fazer com Deus. É quando nós usamos o nosso tempo para nós mesmos, para o nosso bel prazer, para a nossa vida, achando que nós temos controle sobre ela, achando que tudo pertence a nós, achando que no trono de Deus podemos sentar lá, coordenar tudo, fazer tudo, achar que nós estamos no controle de tudo, né? É isso aí, é bem assim, né? Certo? E ele é bem claro, arrepende-te, né? E ele fala desse relacionamento superficial que essa igreja tem, de achar que está satisfeita, achar que está bem, mas nós olhamos o diagnóstico dela e é deplorável. É a única igreja do Apocalipse que não tem elogio nenhum, não há elogio nenhum para ela, certo? E aí, né, primeiro o Senhor fala sobre essa disciplina, fala sobre essa volta ao primeiro amor, né? E depois então ele diz: olha, eu estou fora, eu estou batendo, eu quero entrar, mas eu estou fora. Ele diz: eu estou à porta e bato, eu não estou dentro. Talvez você pense que está bem, talvez você pense que tem um cristianismo pujante, animoso, forte, mas não. E às vezes, meus irmãos, é melhor nós se arrepender e tentar se reconciliar e começar a ter vida com Deus, que Deus nos chamar de outra maneira, por uma doença, talvez por um acidente, talvez por algo mais trágico, né? É bom a gente ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para a gente, né? Ele tem, né? C.S. Lewis dizia que Deus fala pela palavra, mas que a dor é o megafone de Deus a um coração endurecido, né? Então, meus irmãos, que eu não sei, né, como é que está a nossa vida diante de Deus. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu preciso de fervor espiritual. Se vocês não precisam, eu preciso. Amém? Né? Quarta-feira aqui havia 5 pessoas orando na igreja. Eu não sei se a oração é mais importante ainda. E eu vou dizer para os irmãos, pouca coisa vai acontecer
se nós não nos voltarmos ao Senhor em oração, se nós não começarmos a dar importância à sua palavra, né? Deus, Ele podia se manifestar como Ele quisesse para nós, mas Ele fala conosco através da sua palavra. É a maneira que Ele se comunica conosco, né? Que, meus irmãos, que nós possamos ver bem esse texto nessa noite, né? Que nós possamos avaliar como é que está a nossa vida com Deus, nosso ânimo com Ele, né? Que o Espírito Santo possa falar conosco essa semana, né? Se o Senhor escolheu esse texto para falar, eu falo para vocês de forma muito honesta, que Deus primeiro tratou comigo, com certeza. Você não acha que eu estou aqui, estou falando de forma muito tranquila, porque sou grato ao Senhor que me trouxe esse texto, para que as nossas vidas pudessem ser renovadas diante dele, amém? Amém. Para que nós pudéssemos tomar atitude diante dele, amém? Vamos levantar para nós orar então, para nós ocupar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, eu te louvo, Pai, eu te louvo, te bendigo, porque a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Senhor, nós cremos, Pai, que Tu sempre quer o melhor para a Tua igreja. Tu sempre quer uma igreja fervorosa, uma igreja que havia abundante graça, uma igreja que ame a palavra de Deus, uma igreja que ame a oração, uma igreja que ame aquelas pessoas que mal discernem entre a mão direita e a mão esquerda, estão a passos largos para a condenação. Senhor, que nessa noite, Pai, o nosso coração possa voltar a ser avivado diante de Ti. Senhor amado, que nós possamos avaliar a nossa vida diante de Ti, ver como é que está, Senhor, a nossa vida de oração, ver como é que está o nosso tempo devocional contigo, palavra. Senhor, que nessa noite, Pai, nós não possamos ser pegos de engano, como foi a igreja de Laodiceia, que tinha uma impressão violentamente errada de si, que pensava que estava bem, que estava confortável, que não precisava de nada, mas era faltosa de tudo. Ela achava que não precisava de nada, mas não tinha nada, Senhor. Senhor, nós cremos, meu Pai, nessa noite, que o mesmo mercador que ofereceu ouro, que ofereceu vestes para que aquela igreja se cobrisse da sua nudez, que ofereceu colírio para que houvesse discernimento espiritual, para que ela pudesse ver a situação que ela se encontrava, a mediocridade que ela vivia. Senhor, o mesmo mercador está aqui essa noite. E nós cremos pelo Teu Espírito Santo, Pai, que Tu quer falar com cada um de nós essa noite. Senhor, eu Te louvo e Te bendigo, Pai, porque Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que tem prazer em que nós possamos ser mais fervorosos, possamos estar mais perto, como a Tua palavra nos diz lá em Provérbios: Filho meu, dá-me o Teu coração. Senhor, o maior prazer Teu é que nós possamos estar mais perto da Tua vontade, que está toda delineada pela Tua palavra. Senhor, que nessa noite Tu possa estar falando conosco, que possa estar surgindo um novo tempo para a nossa vida, um tempo de oração, um tempo de maior comunhão com a Tua palavra, um tempo de maior paixão, Senhor, por tantas pessoas, Pai, que estão tão longe da salvação. Senhor, é a nossa oração, Pai. Nós oramos por cada família aqui nessa noite, nós oramos também pelos irmãos que estão enfermos, pela vida do irmão Emerson. Senhor, Tu és o Deus que afofa a cama em meio à nossa enfermidade, ajuda o Teu servo. Nós oramos também, meu Pai amado, meu Pai querido, por essa igreja da Nigéria que está tão perseguida, irmãos que estão sendo mortos, irmãos que estão sendo saqueados, irmãos que estão sendo perseguidos. Queremos orar também pela Colômbia, Senhor, com tantos terremotos, com tantas famílias, Senhor, passando por tempos difíceis. Senhor, ajuda o Teu povo, Pai, e ajuda, Senhor, a vida de cada um aqui nessa noite, Pai.
Senhor, que a tua boa mão esteja conosco, que possamos começar a ter um relacionamento maior contigo, Senhor. Que possamos renovar, Pai, que o fervor espiritual volte à nossa vida, Pai. Que passo a passo, aquele fervor que outrora tínhamos, Pai, possa voltar à nossa vida, Pai. Que, como os apóstolos, Pai, que possa haver abundante graça nas nossas vidas, Pai. Pai, que o amor de Deus, a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam estar com cada família, com cada pessoa. Estamos despedidos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém.